Salmo de número 55, versículo 22, diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Você crê nisso? Amém. Quando a gente lê esse texto, muitas coisas passam no nosso coração. É uma poesia. Os Salmos, o livro de Salmos, os 150 Salmos, estão organizados em 5 livros. Esse aqui é o segundo livro dessa coletânea de Salmos. E é uma poesia que na Bíblia Almeida Revista e Atualizada é chamado de Salmo Didático de Davi. Muitos especialistas dizem que esse é um salmo de lamentação, porque você vai encontrar lamentações aqui. E também alguns acreditam que esse salmo tem algum tom messiânico. Fala alguma coisa a respeito do sofrimento de Jesus, da traição que ele enfrentou no seu ciclo íntimo de amizade com Judas. Quando você lê esse texto, por ser uma poesia escrita para cantar, esse salmo foi escrito para ser cantado na congregação. E ele ainda dirige esse salmo ao mestre de música, para tocar com instrumentos de corda. Era um salmo que era cantado na igreja, na congregação. Era um salmo que trazia à memória aqueles eventos que aconteceram no deserto, no Egito, nos tempos das manifestações de Deus no meio do povo. E todas as vezes que eles cantavam esses salmos como esses, eles choravam, eles se alegravam, eles lamentavam, mas eles testemunhavam o controle, o governo de Deus sobre a vida do povo dele. E aquele Deus que agiu no passado é o Deus que continua agindo no presente. Cantar os salmos tinha esse efeito, e ainda tem esse efeito. Se você canta a palavra de Deus, principalmente os salmos, que Lutero chamou de uma Bíblia dentro da Bíblia. É a parte mais citada do Velho Testamento. No Novo são os salmos, porque eles falam da humanidade do povo de Deus, os sofrimentos, as lutas, as batalhas, e o coração é aberto diante de Deus em adoração, em lágrimas, em lamento, em celebração. Esse salmo, você, quando lê rapidamente, talvez você não perceba alguns detalhes importantes que a poesia permite que o poeta faça enquanto está escrevendo o salmo. Algumas vezes você vai ver o salmista falando com Deus, quando ele fala no versículo 1 assim: dai ouvidos, ó Deus, à minha oração. Ele está falando com Deus. De repente você percebe que ele está falando a respeito de tudo que está acontecendo à sua volta. Algumas horas ele impetra juízo sobre os seus inimigos, aqueles que haviam se levantado contra eles. De repente ele sai dessa estrutura, e como se ele saísse dele próprio, e ficasse do lado dele, e começasse a falar para ele mesmo, dando conselho. E aí você fica se perguntando, quem está falando com ele agora? É Deus? É um profeta? É um conselheiro? Ou é o próprio poeta que se materializou no próprio conselheiro? É mais ou menos isso que você sente quando você está estudando os Salmos. E nesse Salmo, Davi estava passando por uma fase difícil. É por isso que ele começa dando conselho a si mesmo. Ele era o pastor de Israel. Ele era o rei de Israel, mas não um rei qualquer. Ele era um rei segundo o coração de Deus. Ele era o homem que Deus escolheu não só para guiar Israel como rei, como monarca, como político, mas como homem de Deus, como um tipo de sacerdote, como um tipo de pastor que guiaria espiritualmente o seu povo. É por isso que uma hora você vê Davi com a espada na mão e outra hora você vê Davi com a harpa, adorando a Deus. Porque ele era tanto um líder político, quanto ele era também um pastor. Ele era um homem de Deus, que ficava entre o céu e a terra, interferindo nas questões humanas, mas ao mesmo tempo se conectando com as questões espirituais. Esse salmo realmente é fantástico. E Davi, na situação que ele estava passando, ele teve que dizer: confia os teus cuidados ao Senhor. Alguns pensam que foi Natã que disse isso para ele. Outros pensam que foi o próprio Espírito Santo que falou: Davi, confia os teus cuidados ao Senhor. Mas
Ontem, lá em casa, sentado, conversando com a minha família, minha esposa é formada em português, em literatura, e ela estava me falando como a poesia permite que o poeta fale a alguém e fale a si próprio. E aqui, Davi provavelmente estava falando para ele mesmo, estava dizendo a si próprio: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Essa palavra cuidados é muito importante nesse versículo. Ela não só significa cuidados no sentido de coisas pessoais, mas ela significa presentes. E você vai ver o valor de confiar os seus presentes ao Senhor, de confiar os seus cuidados ao Senhor. O que Davi estava passando, o que Davi estava enfrentando, para ele ter que entregar todos os seus cuidados ao Senhor. Davi começa esse salmo lamentando, orando, dizendo as aflições que estavam assolando a sua alma. Ele estava com a sua alma ferida, ele estava com o seu coração realmente machucado, ele estava com o seu coração em crise, porque ele era um homem de Deus, ele era um homem justo, ele estava fazendo o que era certo, apesar de ser pecador e ter feito coisas erradas, mas ele estava sem entender tudo o que estava acontecendo naquele momento, na sua vida, no seu reino. Como pastor de Israel, ele estava ferido, ele estava machucado, os relacionamentos haviam sido rompidos, a crise se instalou na sua casa, e ele estava realmente ferido, machucado, em crise e angústia. Alguns dizem que Davi sai do medo aqui, nesse salmo, e vai para a fúria, e de repente ele sai da fúria e vai para a fé. Uma hora você vê Davi falando que está com medo, outra hora você vê Davi impetrando juízo sobre os seus inimigos, e a outra hora ele fala que está crendo no Senhor, confiando no Senhor. É quase que uma esquizofrenia espiritual. O cara não sabe se ele manda matar, ou se ele pede socorro ao Senhor, ou se ele diz que confia em Deus, ou se ele fala que está em desespero. É tudo o que nós sentimos diariamente, é ou não é? Se fizer uma análise da gente, dependendo do dia da semana, vai falar, está com esquizofrenia, endoidou de vez, porque é exatamente o que a gente sente. A gente entra na presença de Deus e chora e se derrama, parece que o mundo vai acabar, e a gente se levanta vitorioso e falando que vai vencer e conquistar. É ou não é? Davi estava assim, e ele fala assim: olha, meu coração está tremendo, meu peito está tremendo, meu coração está pulando dentro de mim. É como se movimentos involuntários do seu corpo começassem a chacoalhar o seu corpo, o seu esqueleto. Ele não estava tendo controle das suas emoções, ele não conseguia controlar os pensamentos que vinham na sua mente, e nem mesmo o seu próprio corpo estava completamente controlado, porque ele estava em crise. Agora, o que traz uma crise nesse nível a um ser humano? Olha, queridos, uma das coisas mais difíceis para nós lidarmos no dia a dia são as feridas que as pessoas que nós amamos causam em nós. Isso é uma das coisas mais difíceis. E Davi estava ferido porque no seu ciclo íntimo de relacionamentos, ele havia sido ferido, havia sido machucado. Davi fala o seguinte: olha, se eu estivesse sendo perseguido por algum inimigo, eu suportaria. Se fosse um Golias, se fosse a família dos Golias, não teria problema nenhum. Ou eu fugiria dele, ou eu o enfrentaria, como eu já fiz outras vezes. Mas o problema é que eu estou sendo perseguido por um amigo meu. Ele fala: olha, juntos nós íamos para a casa de Deus. Juntos nós nos entretínhamos. Nós adorávamos ao Senhor nas procissões. Nós tínhamos cumplicidade. Eu compartilhava meus segredos com ele. Ele conhecia a realidade interna da minha casa, do meu palácio, e as questões internacionais do governo, as decisões importantes que determinavam o destino da nação, estava nas mãos dessa pessoa. O nome dele era Aitofel, era meu amigo,
meu amigo íntimo, homem da mais alta confiança. E o pior, ele vendeu as informações, ele jogou aquele jogo duplo da hipocrisia, vendendo informações para o meu próprio filho, que poderia ser o meu herdeiro, mas agora era meu inimigo. Absalão, que estava ferido com o pai, por causa de uma situação em que a sua irmã havia sido estuprada e o pai não tomou uma postura imediata. Ele estava ferido, 2 anos depois ele viu que o rei não havia feito nada. Ele voltou para Israel e ficava nos portões da cidade. As pessoas vinham e ele começava, e aí, WhatsApp, ele estava tentando articular com aquelas pessoas e falando o seguinte: olha, você vem conversar com o rei? Não tem rei em Israel. Você vai perder seu tempo falando com o rei. Deixa eu te ajudar. Qual é o seu problema? Davi fala assim: olha, as palavras dele eram como macias como manteiga, mas no seu coração havia guerra. Suas palavras eram suaves como azeite, mas uma espada desembainhada estava na sua mão. Davi estava dizendo poeticamente o seguinte: olha, você cativou o coração da nação, mas traspassou o meu próprio coração, traspassou o coração do seu próprio pai. Você ganhou o coração do povo, mas assassinou o seu pai. Davi estava ferido, Davi estava angustiado, Davi estava realmente mal com essa situação. Mas além de uma questão pessoal, aqui nesse texto, você percebe que como rei, como pastor, Davi estava triste por causa da cidade. Ele diz o seguinte: olha, dia e noite, os ímpios estão andando sobre as muralhas de Jerusalém, e muros adentro, por lado de dentro dos muros, a maldade e a malignidade se espalha pela cidade. Existem violências, injustiças, desonestidade, corrupção. A cidade está corrupta, a maldade se instalou. Existem vítimas fatais no meio do povo. Não há justiça na cidade. Na Grécia Antiga havia um filósofo, considerado filósofo cínico, da filosofia cínica. O nome dele era Diógenes. Esse cara fez muitas coisas loucas, mas dentre as coisas loucas da filosofia que ele fez, foi andar com uma lamparina acesa, uma lâmpada, durante o dia com o sol quente. E as pessoas perguntavam para ele: o que você está fazendo, Diógenes? Ele falou assim: olha, eu estou procurando uma pessoa honesta. E alguns dizem o seguinte, que se Diógenes entrasse em Jerusalém nesse dia, de acordo com a descrição e o retrato pintado por Davi em Jerusalém nesse momento, se ele entrasse lá, o próprio Diógenes seria assaltado, morto, talvez estuprado, porque a maldade se instalou na cidade. E como pastor de Israel, Davi estava preocupado, porque havia uma promessa para aquela nação. Deus estava cuidando da hereditariedade de Davi, dos descendentes de Davi, porque daquela descendência nasceriam os reis, sacerdotes, profetas. O próprio Messias nasceria daquela descendência. E Davi estava pensando: se a nação continuar desse jeito, a maldade vai se instalando a tal ponto que os planos de Deus serão frustrados. Porque essa é a preocupação do justo. A gente olha para o cenário geral, para o mundo, para a violência, para o crescimento da iniquidade em todos os níveis no mundo, a liberação do aborto e todos os outros pecados que estão sendo legalizados no mundo, a violência, as revoltas civis que estão acontecendo por todos os lados. A gente começa a pensar: olha, mais um pouco de tempo e a igreja não vai existir, mais um pouco de tempo e a justiça não vai existir na terra. Essa é a nossa preocupação. Esse é o nosso temor como justos, como filhos de Deus, apesar de sermos pecadores. Tem hora que a gente tem medo, tem hora que a gente tem fúria, a gente quer que Deus manda todo mundo para o meio dos infernos. E tem hora que a gente tem fé, crendo que Deus pode fazer alguma coisa boa e resgatar essa terra desse mal. Era isso que Davi estava sentindo. E ele olha toda aquela malignidade, ele diz: olha, não há justiça, corrompeu-se tudo.
em cima das muralhas onde deviam estar os atalaias, que eram os promotores da paz, porque eles anunciavam o mal antes que o mal chegasse. Não havia mais atalaias. Quem estavam lá eram ímpios, iníquos. A maldade estava sobre aquela nação. Davi então entra em desespero, entra em pânico, e ele começa a impetrar juízo sobre o povo. Ele fala pelo menos 3 categorias de juízo, quando ele fala no versículo 9 assim: destrói, Senhor, confunde os seus conselhos, porque eu vejo violência em toda a cidade. Quando ele fala de confundir os conselhos, como o Salmo tem aquela ideia de resgatar o passado, ele estava resgatando aquele evento lá da Torre de Babel, quando Deus desceu e confundiu o povo. Ele está falando: confunde os conselhos de Aitofel, não deixe que esses planos prosperem. Até que Uzai, enviado por Davi, foi lá e deu conselhos a Absalão, que confundiu os conselhos de Aitofel, e Aitofel, aos 34 anos, foi e se matou. Depois ele fala no versículo 15 assim: a morte os assalte e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas. Ele estava lembrando daquele evento em que a terra abriu a boca e engoliu Coré, Datã e Abirão. Todos morreram. Ele estava lembrando: Deus julgou o pecado no passado, Deus faça isso hoje, condene essas pessoas. Mais tarde ele fala o seguinte, no versículo 23, ele fala assim: para Deus precipitar todas essas pessoas fraudulentas e sanguinárias, para que eles não chegassem à metade dos seus dias, que Deus os precipitasse no abismo. Ele estava lembrando daquele evento onde Deus pegou Faraó com seus exércitos e os enterrou no mar. Esse era o Davi exercendo juízo sobre aquelas pessoas. Davi estava angustiado, Davi estava com raiva do que estava acontecendo, Davi estava em crise com tudo, triste, ferido. E ele então fala para si mesmo: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Quando eu olho para esse texto, eu fico me perguntando: quais são os meus fardos? Esses daqui eram os fardos de Davi. Quais são os nossos fardos nesses dias? Olha, queridos, um dos primeiros fardos que nós temos é a nossa casa. Para nós, talvez não. Para você, talvez não. Talvez para alguém da internet, talvez não. Mas talvez sim. A casa que deve ser o lar do oscilar para todos nós, para alguns não é assim. Em muitas casas existe violência. Em muitas casas a doença se instalou e há sofrimento, angústia. É difícil voltar para casa ou ficar em casa. Em algumas casas os relacionamentos estão quebrados. Existe traição, existe infidelidade, existe desconfiança. Em muitas casas existe abuso sexual, abuso de autoridade. Então, em muitas casas existe esse fardo de ter que ter nascido naquele lugar. Tem pessoas que adultas, casadas, com filhos, quando lembram do pai e da mãe ou de algum tio, lembra com tristeza, com angústia, com pesar, por causa do trauma que viveu quando estava em casa. Então a casa para muitos é um fardo. Para alguns a empresa é um fardo. Quando você tem que lidar com funcionários que às vezes não cumprem as obrigações, não fazem os trabalhos direito. Quando você tem que lidar com o custo operacional da empresa, tendo que pagar todas as despesas antes que a empresa gere algum lucro para você, toda aquela responsabilidade de acordar todo dia, de cumprir as obrigações, de sustentar o salário dos funcionários e manter o relacionamento com os clientes. É um fardo, por mais que haja conquistas e recompensas, há uma responsabilidade que cansa, que estressa, que desgasta muitas pessoas. Para algumas pessoas, como nós que estamos no ministério, que aparentemente é um mar de rosas, o apóstolo Paulo disse o seguinte: olha, além das coisas que acontecem externamente, no dia a dia da vida de um pastor, de um ministro, existem as preocupações que pesam diariamente, lembrando de cada um de vós.
pastor exerce o ministério sabendo que ele tem que dar conta diante de Deus de cada pessoa que ele cuidou, de cada pessoa que ele não cuidou, de cada palavra que ele falou, de cada obrigação que ele cumpriu ou deixou de cumprir. Isso é uma responsabilidade muito grande. A Bíblia diz que os pastores, os mestres, receberão mais juízo do que as outras pessoas. Então, o lugar onde vai ser mais difícil no inferno vai ser onde os pastores estão. Missionários, apóstolos, aqueles que de alguma forma desonraram o Senhor e perderam o direito de entrar no céu. É um peso saber se nós estamos guiando corretamente as pessoas que estão debaixo do nosso ministério. É por isso que Davi fala nesse salmo, e o próprio Jeremias falou, e outras pessoas também falaram. Ele falou o seguinte: olha, se eu tivesse asas como de pomba, eu voaria para bem longe. Eu iria para o deserto e ficaria lá até passar a tempestade. Esse desejo de fugir da realidade, de desistir de tudo, de se isolar no mundo, de desligar o computador, o celular, a internet, de sair do Facebook, do Instagram e ficar longe de todas as pessoas e de tudo, não só com medo da responsabilidade, mas principalmente sabendo que é um fardo. Por mais que seja glorioso, é um fardo. Além desses fardos, queridos, tem o fardo da carne. Quando Paulo falou o seguinte: olha, eu sou homem de Deus, eu oro e as pessoas são curadas, mas tem um espinho na minha carne. Eu já orei a Deus várias vezes, Ele não me atendeu, e quando Ele me respondeu, Ele falou: a minha graça te basta, você vai morrer com isso. Mas continua me servindo. Isso é um fardo. Além desse fardo, querido, tem outro que é o nosso temperamento. Cada um tem o seu, mas tem pessoas que são lentas. Tem pessoas que são distraídas, tem pessoas que procrastinam, que deixam para amanhã, para depois, o que deviam fazer hoje, as coisas se acumulam. Tem pessoas que são nervosas, tem pessoas que não se controlam, e quando vem já falou, já fez, já brigou, e aí tem que sair consertando tudo. Tem pessoas que são depressivas, tem outras que são empolgadas demais. Temperamento é uma coisa difícil de entender, tem que ser controlado pelo Espírito, mas tem hora que não está controlado pelo Espírito. Eu já fiz coisas que eu não gosto nem de lembrar. E aí, tem as questões emocionais, os lutos que nós enfrentamos na vida normal, mas o coronavírus tem trazido isso também. Algumas pessoas têm perdido seus entes queridos, talvez no Brasil, em outras partes do mundo, aqui nos Estados Unidos, talvez não é o caso de alguns aqui, mas na verdade temos que enterrar pessoas que nós queríamos que estivessem ao nosso lado. São coisas difíceis com as quais nós lidamos, são fardos que nós temos, e além deles, todos esses fardos, tem o fardo do pecado. Queridos, que coisa difícil é ser pecador. Você quer fazer o bem, mas não faz. Você quer ser quase como Deus, mas você tem hora que é quase como o diabo. Jesus falou isso de Judas. Ele falou assim: olha, eu não escolhi vocês em números de 12, mas um dentre vós é o diabo. Porque o que ele estava fazendo era maligno. A gente quer ser santo, mas tem hora que a gente não consegue. A gente quer falar a verdade, mas tem hora que, mesmo falando a verdade, o que a gente está vivendo é uma mentira. A gente, queridos, quer ser honesto, íntegro, mas tem hora que a gente é hipócrita. Sim ou não é? Sim ou não? Essa é a nossa realidade. É por isso que Paulo falou o seguinte: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou. Que miséria é trazer essa natureza pecaminosa. Eu levanto as mãos santas no santuário só porque elas foram santificadas por Jesus. Mas se não tivessem sido, não teria nada de santo nisso. Esses fardos nós carregamos e pesam a nossa vida, deprimem a nossa alma. E é por isso que o salmista, não conseguindo conter toda a consternação que ele estava sentindo daquela situação toda, o que ele encontrou, a saída que ele encontrou para lidar com isso, é dizer o seguinte: entrega os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado.
pega todos esses fardos e traga ao Senhor. Quando Davi diz fardos ou cuidados, no original essa palavra significa presentes. Eu não sei se é o pior ou o melhor, mas o pior de saber disso, ou o melhor de saber disso, é que todas essas coisas que eu contei, que são fardos que nós carregamos, no original hebraico significa presentes. Deus te presenteou com tudo isso. A vida é um presente de Deus. Parece presente de grego, mas não é. Vou te dar um exemplo. Olha para a Bíblia. José ganhou um presente maravilhoso de Deus. Seus irmãos o rejeitaram. Seus irmãos, com raiva, o lançaram na cova. Seus irmãos, sem saber o que fazer com ele, o venderam como escravo. Lá no Egito, ele foi tido como estuprador, porque a mulher de Potifar disse: ele tentou me agarrar, ele tentou abusar de mim, e foi colocado na prisão. Tudo isso que aconteceu com José era um presente de Deus, para ele se tornar um libertador, para ele se tornar um provedor para a nação. Esse era o presente de Deus. E José só conseguiu ser um provedor para o mundo naquele tempo porque ele entregou os seus cuidados ao Senhor. Daniel ganhou um presente de Deus. Ele viu a sua nação invadida. Ele viu a sua família desfacelada. Ele foi vendido como escravo para a Babilônia. E durante 70 anos, Daniel pôde glorificar a Deus, pôde honrar a Deus, porque na verdade, o que nós vamos fazer com Deus nessa terra, depende de onde nós colocamos os presentes que Deus tem colocado em nossas mãos. Eu preciso entregar os meus presentes ao Senhor, e não transformar isso num motivo para a minha própria depressão e angústia. Daniel aprendeu a fazer isso, José aprendeu a fazer isso. Entrega os teus cuidados ao Senhor. Entrega os teus presentes ao Senhor. O que está te matando, o que está te destruindo, o que está acabando com a sua vida, pode ser um presente de Deus, por meio do qual Ele será honrado através da sua vida. Entrega os teus presentes ao Senhor. Esse texto diz o seguinte, duas coisas importantes para nós terminarmos. A primeira coisa é que o texto não diz que se você entregar os seus presentes ao Senhor, Ele vai aliviar a bagagem para você. Ele vai resolver seus problemas. Os seus problemas irão acabar. Não tem essa promessa aqui. Deus não fala assim: olha, Carlinho, amanhã quando a coisa ficar difícil, fala comigo que eu vou resolver tudo para você. Quem vai ter que resolver é você mesmo. Mete a mão na massa, trabalha até 5, 6, 7 da noite, e no final do dia você vai ver que está tudo resolvido. Mas o que Ele fala é o seguinte: entrega os seus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. A palavra suster tem dois significados. Primeiro é dar suporte. Você vai estar seguro porque os seus pés estarão firmes no lugar seguro. A segunda coisa, Ele vai te dar suprimento. Ele vai te dar meios para resolver aquilo que está te apertando e te dificultando. Entrega os seus cuidados ao Senhor e Deus vai te dar suporte. Ele vai te dar os suprimentos necessários para você vencer a sua própria batalha. E por último, ele termina dizendo o seguinte: jamais permitirá que o justo seja abalado. Eu gastei 2 dias nessa palavra, nessa frase. Eu olhava para essa frase e falava: isso não é verdade. A Bíblia está mentindo para mim. Isso não é verdade. Olha para a história. Quantos justos foram abalados? Eu não vi nenhum justo que não teve dificuldade e problema. Não, Jesus então. Ele está falando de Jesus. Olha para Jesus. Jesus foi rejeitado por Judas. Foi rejeitado pela nação. Foi rejeitado pela sua família. Morreu numa cruz. Era o propósito de Deus. Se aquilo não é abalo, meu irmão, se aquilo não é chacoalho, se aquilo não é dificuldade, o que mais será?
Tem uma pessoa aqui na igreja que estava brincando hoje mais cedo e disse: uma das pessoas mais sinceras aqui da igreja é o Elenay. É ou não é? Se não quiser ouvir a verdade, não conversa com ele não. Porque ele é curto e grosso, né? Ele vai direto. E eu falei com ele assim: Elenay, quando você lê esse texto aqui, o que você pensa? Ele falou assim: é mentira. O justo não será abalado? Só pode ser piada um negócio desse. Só pode ser piada. E aí, queridos, o que Deus está falando conosco? O que o poeta está querendo falar conosco? Com essa canção, esse salmo maravilhoso. O que ele está dizendo, no original essa palavra significa movido. O justo não será movido. Só para você se situar nesse texto. Davi estava preocupado com o destino da nação. Ele sabia que se a nação continuasse daquele jeito, os planos de Deus seriam frustrados. O que Deus está dizendo para ele é o seguinte: Davi, fica tranquilo. O que ele está dizendo a si próprio é o seguinte: fica tranquilo, Davi. Porque essa situação não pode mover o justo. O que isso significa? O justo, você ou eu, ou qualquer um dos que já existiram na terra, tem um tempo de validade. Quando eles passam, outros se levantam, mas a terra não ficará sem justo. Quando Deus levantou Adão, lá no jardim do Éden, Adão era muito importante. Quando ele passou, Deus levantou Sem. Sem era muito importante. Quando ele passou, Deus levantou Noé. Matusalém, melhor dizendo. Matusalém era muito importante. Passou, Deus levantou Noé. Noé era muito importante. Ele era um justo pregoeiro da justiça. Passou. 400 anos depois, Deus levantou Abraão. Como Abraão era importante, o pai da fé. Passou, Deus levantou Isaac. Isaac era o pai da fé, o filho da fé, o filho do pai da fé, o homem da promessa. Passou, Deus levantou Jacó. E depois ele levantou José. Quando José passou, o provedor do Egito e do mundo, Deus levantou Moisés. E Moisés, que era o homem mais manso da terra, o maior líder que a história já conheceu, passou, Deus levantou Josué. Chegou o tempo de Josué e passou, Deus levantou os juízes. Os juízes passaram. O último foi Samuel. Passou também Samuel. Nenhuma palavra de Samuel caiu por terra, como a Bíblia diz, mas passou. Samuel passou, Deus levantou Davi. Davi passou, Deus começou a levantar outros reis, profetas, Jeremias, Isaías, Zorobabel, Neemias, Esdras, Zacarias, os homens e mulheres de Deus, Débora, Baraque, todos os homens e mulheres que Deus tinha que ir levantando, Ele foi levantando. O Velho Testamento termina, a velha aliança encerra, aí vem Jesus, vem João Batista, passou João Batista, Deus levantou o próprio filho dele, Jesus veio, cumpriu o ministério dele, foi para o céu, Deus levantou a igreja, os apóstolos, Estevão morreu, os outros apóstolos morreram, e por último João morreu, Deus levantou Policarpo. Policarpo viveu 81 anos servindo a Deus, morreu queimado num tacho de óleo fervendo. A história diz: ele morreu cantando. Morreu. Quando ele morreu, os pais da igreja se levantaram, os concílios vieram, a formação do cânon bíblico aconteceu. Passaram os pais da igreja, vieram os reformadores, escreveram história, levaram a igreja para essa direção que ela está. Passaram. Billy Graham passou, Ravi Zacharias passou, Moody passou, Spurgeon passou, e vários outros grandes homens passaram, todos eles foram passando, e Deus foi levantando uma próxima geração, e aí chegamos aqui nós, esse é o nosso tempo. Se Deus quisesse Billy Graham estaria aqui, se Deus precisasse do Ravi Zacharias, ele estaria aqui, esse é o seu tempo. Mas eu tenho uma boa e uma má notícia para você. O justo não será movido. Essa é a boa notícia. A má notícia é que Deus tem um propósito para você nesse tempo. Quando passar, Deus não tem problema nenhum em falar: meu filho, acabou. Você não serve mais para essa terra. Não tem utilidade nenhuma para você aqui.
Não, Senhor, me aumenta os dias. Que aumenta os dias que nada. Você vai morrer de doença, ou você vai morrer de saúde, ou você vai morrer de velhice, ou você vai morrer porque caiu uma coisa em você. Não importa, você vai embora. Você vai. A morte sempre tem uma desculpa. A desculpa é o seguinte: quando Deus diz que acabou, acabou. Mas tem uma coisa, a boa notícia é o seguinte, essa é a má notícia, ou a boa, mas a melhor notícia é o seguinte: depois que você passar, fica tranquilo, porque o justo não será movido, um outro justo vai estar no seu lugar, continuando o propósito de Deus na terra, porque a grande questão é o seguinte: Deus não está escrevendo a sua história, Deus está escrevendo a história dele, e você está na história de Deus. E esse é o tempo de nós participarmos desse propósito. Por isso, queridos, Davi, como que saindo de si próprio, de dentro dele mesmo, ele fala, dando um conselho a ele, dizendo assim: Davi, entrega seus presentes ao Senhor, e Ele te susterá. Ele jamais permitirá que o justo seja movido, que ele seja abalado. O propósito de Deus se cumprirá na sua vida, na minha vida.